Oi, estamos chegando de novo, Fabiano Baldasso. A dupla Grenal ela tá vivendo uma situação, né? Tu viu que a galera tá gostando do formato que a gente faz, mas tá reclamando do horário, né? Que a gente não tem outro horário para fazer. O pessoal gosta do formato, que a gente não fica de galhofa, que aqui a gente fala sério, mas estão reclamando do horário. Não, e outra coisa, tá registrado ali, tu quer ver de manhã, pode ver de manhã, não tem problema, tá Pois é, tudo não, armazenado. exatamente. É Não, que mas eles tá bom, querem. é a virada da noite, é a virada da noite. O Bagé tem uma programação extensa durante o dia, eu também tenho, o momento que a gente tem para se E encontrar vamos é agora. aumentar, né? Vamos aumentar, inclusive, né? As programações de preferência. Exato, tá acontecendo. Ô, Baldasso, a dupla Granal atualmente, ela comemora assim, olha, eu perdi pro Mirassol, mas eu tomei menos gols que tu. Olha, eu perdi pro Bahia, Ai, mas eu cara. tomei menos gols que tu. Cara, que coisa louca isso, É, velho. Não, eu vou te dizer, isso me preocupa, sabe por quê? Eu tô sendo cobrado por alguns colorados porque eu disse que o Inter jogou bem. Só que é o seguinte, a minha avaliação do Inter jogou bem, Bagé, é com uma régua lá embaixo. Porque eu não baixo minha régua em relação ao clube e às suas exigências, tá? O Inter, todo ano que o Inter não ganhar um título nacional, internacional, eu vou dizer que o ano foi uma merda. E vou continuar assim, senão eu vou estar apequenando o clube. Mas o time, velho. Bagé, eu só quero não cair, Bagé. E outra coisa, eu perdi ontem. Só que o fato de ter apresentado um futebol bem organizado em determinados momentos me deixou um alento. E não foi só a mim, tá? A entrevista coletiva do Ramon Dias depois do jogo, o Ramon Dias estava sorrindo e altivo, entusiasmado, porque ele também, né, viu um futebol razoável. É dentro daquela ideia, Bagé. Se eu não tenho nada, o pouco é muito. O Inter fez o Inter, na verdade, o Inter perdeu o jogo para o Bahia por conta da imbecilidade do Bernabéu. Se tu tirar a imbecilidade do Bernabéu, o Inter não perderia o jogo. O Bahia não amassou o Inter em nenhum momento. O Inter teve as suas chances, o Bahia também teve. Foi um jogo igual. Foi um jogo igual. Agora, de qualquer maneira, nós perdemos, né, Bagé? Não adianta eu ocupar o nosso tempo aqui elogiando que o Inter, a escalação foi certa, que o Inter perdeu gol, que o Ramon Dias modificou bem no intervalo, e também ficar batendo na questão do Bernabéu, que nós já falamos ontem o dia inteiro. A questão é que o Inter perdeu de novo, Bagé. O Inter perdeu de novo e a tabela, ela vai apertando. Anteontem era o bonus track do Internacional. Era o bonus track. Era o jogo atrasado que ninguém jogava, era uma oportunidade. Essa oportunidade se foi. A tabela ainda não é desesperadora, né? Se eu fosse buscar alguma coisa boa desse jogo contra o Bahia, eu te diria que, não tendo sido uma atuação desesperadora, eu posso ter a esperança de que o Inter faça os pontinhos que lhe faltam para não cair. Só isso. Só isso. sabe que quando tá nesse clima assim de jogos que. Por exemplo, eu tava acompanhando alguns de toda a repercussão, né? Vi ali o teu canal, mas depois também tava dando uma olhada nos demais colegas pela internet. E dá uma impressão assim que o pessoal entendeu, e por isso talvez seja o ânimo um pouco melhorado na entrevista coletiva do Ramon Dias. A galera entendeu de que o Inter jogou mais do que ele, Inter. O Inter melhorou em relação a ele. Mas ainda não foi o suficiente, por exemplo, para ganhar. E é só o Bahia, né? Não foi o Palmeiras, não foi o Flamengo. Igual eu falando lá, pô, tomamos uma pancada e era só o Bahia. Então, o que mais chama atenção é que o clima é tenso e ontem, pô, tu pega. É muito parecido com o que aconteceu, inclusive com o Mano Menezes, contra o próprio Bahia. Pô, tu tem quatro profissionais, quatro, cinco profissionais lá. Aí a assessoria de imprensa coloca uma pergunta para cada um. Ninguém da direção falou. Dos jogadores, quem falou foi o Ivan. Qual é Não o pode. peso do Ivan Não nesse pode. atual grupo de jogadores do Grêmio, do Inter? Aí tu não tem diretor falando, sabe? É uma coisa assim que tu fica, cara, o que virou a dupla Granal em termos, inclusive, de comando na gestão de crise? Porque É. nós nos criamos ouvindo grandes dirigentes e que perdiam também, e que às vezes também eram goleados, mas nunca teve essa omissão, Baldas. É um esconde-esconde incrível. Não. A única atitude de gestão de crise que o Inter teve nos últimos 2, 3 meses foi o D'Alessandro encarando o Alexandre Ernest, querendo chamar ele para briga. Foi a única coisa que aconteceu. O Internacional não sabe se portar. Sabe que eu tenho. Existe uma informação que o Jairo Vink trouxe. O Jairo Vink vive as entranhas do Internacional e conversa com muita gente da gestão do Inter. E a informação que ele traz é a informação mais aterrorizante para mim, que é a seguinte: a direção do Inter acha que está bem.
O presidente Barcelos acha que está fazendo uma boa gestão. A direção do Internacional acha, por exemplo, que 2025 foi bom com a conquista do Campeonato Gaúcho. Que pena que não foi melhor ainda. É isso que eles pensam. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem. O resultado, a atuação contra o Bahia, para eles é suficiente para achar que está tudo bem de novo. O Internacional não tem essa noção. Essa gestão ela é perigosa por isso. Porque daqui a pouco, quando a coisa acontecer negativamente, a gente vai ver, a gente vai estar na Série B. Esse ano talvez não, eu tenho muito medo do ano que vem. Essa gestão do Internacional não tem noção do que acontece, não sabe se explicar, não sabe se portar, toma atitudes erradas. Bagé, eu vi o Alain Benítez em campo, Bagé. Eu vi o Alain É. Benítez e eu já vi nessa temporada o Richard, o Ronaldo, o Ramon, o Kaique Rocha. Essa direção do Internacional fez estes movimentos nessa temporada, Bagé. Estes movimentos. O Inter não tem rumo, Bagé. O Inter não tem rumo. O Internacional não sabe onde está nem para onde vai. Essa é a preocupação. Por isso que eu me apego em qualquer coisa, cara. Um time organizadinho contra o Bahia, o treinador acertou, o treinador foi bem, beleza, tal. Então tá, então vamos nos agarrar nisso para imaginar que o Inter vai fazer o que vai fazer. Agora isso é deprimente, cara. Isso é realmente deprimente que a gente tenha baixado tanto a régua assim de exigência em relação ao Internacional. E aí tu pega, por exemplo, em cima disso tudo que a gente está falando que já não é um ambiente bom, aí tu tem uma possível lesão, né? Tem uma lesão, resta saber se ela pode deixar esse jogador mais tempo ou menos Ela tempo fora do não foi Vitão. tão grave. O É, Inter já não foi tão grave, deve eu ser digo uma. assim, ó, É. tudo bem, mas ele não deve jogar a próxima partida, por exemplo. Não, 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 não. Ele Tá vai fora ter um um tempo. tempo de descanso, entre aspas, de recuperação. E a gente está falando de um jogador que, embora não venha jogando bem, ele é o melhor defensor do Inter. E aí nós vamos para outro ponto, tá? O elenco despencou. Porque o Bernabei, cara, ele nunca foi um bom marcador. Então, ele pode estar até sendo mais atrapalhado agora, porque naturalmente está todo mundo jogando as costas dele, está todo mundo jogando em cima dele, porque sabe que é uma deficiência defensiva do Inter. Mas, Baldasso, ele não está conseguindo nem ser um bom atacante, que normalmente ele era. Que o Nada, principal destaque nada. dele na temporada passada era de ser o ala, o cara que virava quase um ponteiro esquerdo. Ele simplesmente Nada. desapareceu. Com essa bola que ele está jogando agora, o Inter já deve estar arrependido, inclusive, de ter comprado ele. Não, e outra coisa, Bagé, que me assusta também, o esquema com três zagueiros, ele só existe por causa do Bernabé, porque o Bernabé não sabia marcar. Aí daqui a pouco, né, eu ouvi hoje, acho que até tu falou sobre isso, né? O Bernabé tem que ser atacante, tem Ah, que sim. ter um esquema que ele se... Então daqui a pouco eu tô vendo movimentos pensados e movimentos feitos em função do Bernabé. Será que o Bernabé merece isso, cara? Se eu botar na balança hoje, Bagé, o ataca bem e o defende mal toma conta de tudo. A balança do Bernabé, ela pende para um lado negativo. A grande pergunta que eu te faço, Bagé, é o seguinte: compensa? Compensa eu ter que armar um time para proteger o Bernabé? Compensa eu ter o Bernabé em campo por achar que ele possa fazer a diferença ofensivamente que ele não tem feito e arcar com as consequências do que ele faz defensivamente? Cara, eu tô largando de mão o Bernabé, se tu quer saber. Eu tô largando de mão. Mas aí a gente tá falando de uma situação que pro Ramon Dias é muito complicada, né? Não, não tem nada. Porque ele Não tem nada. acabou de chegar, ele tem uma situação que. Eu acho até assim, e tu toca num ponto, tá? Da informação que tem o Jairo Vink, de que de que esse é um sentimento interno do dirigente. Eu não tenho por que duvidar da informação do Jairo Vink, mas ela é muito mais grave do que a gente está falando. Porque nós estamos falando de uma situação em que a gente sempre pensou o seguinte: olha, eles não estão bem, mas com certeza isso aí deve ser um discurso externo. Eles sabem realmente o que está acontecendo. Pela Esse é o informação perigo. que tu tem, não. Pela Não, informação que tu tem, não. não é discurso externo, não. Eles acham que está tudo bem. Eles acham que está tudo bem. Não é discurso externo. Toda vez que o presidente Barcelos aparece em público normalizando mediocridade, ele não está dando o discurso externo para acalmar a torcida. Ele acha realmente que é natural o que está acontecendo. Não tenha dúvida nenhuma, Baja, que quando chegar no final do ano, vai ter dirigente do Internacional dizendo: temos os aspectos positivos da temporada de 2025, a conquista do Campeonato Gaúcho, que não ganhávamos há tanto tempo, tal. Cara, esses tempos cobraram o Barcelos que a gestão dele é fracassada. Ele teve a capacidade de dizer: mas antes de eu chegar também era. Cara,
O Inter não ganhava títulos antes, mas o Internacional competia, Bagé. O Inter não compete com o Barcelos. Nós estamos chegando numa situação. O Barcelos gastou 200 milhões de reais em contratações do ano passado até agora, Bagé. 200 milhões de reais. Não pode nem reclamar da falta de dinheiro para essa galera que está vendo agora. Se não virar SAF, por quê? Por causa do dinheiro? O Barcelos teve dinheiro. 200 milhões de reais. E o Internacional não compete nem em bolinha de gude. O Internacional não chega em lugar nenhum, está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com o Borré ganhando 2 milhões de reais no time sem jogar nada. Cara, é aterrorizante. Olha, é deprimente, cara. É deprimente. Não tem. Chega um ponto que, por mais que a gente entenda que às vezes eles têm algum tipo de declaração baseada em coisa que eles nem acreditem, eu acho que fica cada vez mais complicado, porque se a gente computar, somar o fato da declaração do Ramon Dias com essa informação do Jairo Vinck, a gente vai chegar à conclusão que realmente eles pensam que esteja tudo bem. E longe de qualquer ponto de sanidade possível, tá né? Ô Baldasso, na noite da quarta-feira, enquanto o Internacional estava jogando, a gente fez a sabatina com o candidato do Grêmio, o Paulo Calef, tá? E o Calef, ele insiste na situação do grande jogador. Eu vou te dizer que falando com ele durante a entrevista, no off antes, no off depois, obviamente que ele não abriu quem será esse grande jogador, mas eu fico com a convicção que ele tá conversando com alguém. Eu não tenho dúvida disso, tá? Ele tá conversando com algum grande jogador. Acho que provavelmente a frase dele seja exagerada, dizer que é um jogador maior do que o Soares. Ele até fala em determinados momentos, eu usei o exemplo para ele, ó, se for o Lewandowski é 18 milhões por mês. Ele, não vai custar isso. 10 milhões é metade da folha, não vai custar isso. Aí tudo que eu dizia, ele, não, mas é tu que tá dizendo. Eu disse, não, mas tu já disse que não vai custar nem meia folha. Por exemplo, tem um outro ponto, ele garante que o Maicon e o Darley juntos não custarão sequer 200 mil reais. E a gente sabe que isso para salário dirigente no futebol é muito pouco, né? Ou é pouco, pelo menos. Então o Calef está prometendo algumas coisas. Ele garante que vai trazer um dinheiro novo para o Grêmio, por exemplo. Que essa estrela mundial vai ser paga por algum patrocinador. Pois é, mas aí é que tá. Uma estrela mundial, um patrocinador, essas coisas vagas, velho, elas não mexeram bem, cara. Elas não mexeram. Eu já vi muito disso. Eu já vi muito disso. Tu tem confiança nisso? Eu quero saber o seguinte: como discurso eleitoral, isso te seduz? Eu acho que se a gente pensar só na questão do discurso eleitoral, eu acho que ele é natural. Eu acho que faz parte de um período de eleições tu ter esse tipo de posicionamento. Como é que tu pode atacar vários pontos, né? Tu pode falar do futebol feminino, tu pode falar da categoria de base. Ele falou também sobre um cuidado com saúde mental, que eu acho que é importante. Mas o que dá voto? É tu falar de futebol, é tu falar de fazer time, tu falar de trazer mais dinheiro, tu falar de contratar um grande jogador. Eu tenho a convicção de que ele realmente está trabalhando com um grande nome. Eu não tenho dúvida disso. Por todas as perguntas que eu fiz para ele. Mas um grande nome do que ele considera. Eu não sei que seria um grande nome. Claro, qualquer nome que ele trouxesse... Na medida que ele diz que é maior de Soares, nós já temos uma noção de tamanho, né? Mas aí que eu acho que é o exagero. Até porque tu não consegue fazer um negócio do tamanho do Soares pelos valores, patamares financeiros que o Soares na época aceitou. Não, e outra coisa, tu não fecha um jogador da monta do Soares 3 meses antes. Eu acho muito difícil isso. O jogador da monta do Soares estava esperando a virada do ano para ver se não acontece alguma volta para o futebol europeu, sei lá onde é que o cara tá e tal. Eu tô achando muito estranho. E vem uma terceira isso. via, tá? Vem uma terceira via, acho que é o Movimento Grêmio Novo, se eu não estou enganado, capitaneado pelo Jorge Bastos, que é um conselheiro já jubilado do Grêmio de muito tempo. Ele foi vice-presidente na gestão do presidente Paulo Doni, depois ele também foi vice-presidente do Conselho Deliberativo e tal. Mas convenhamos, tá? Aí é uma leitura minha. A se confirmar, inclusive ele foi candidato, eu não vou lembrar o ano, mas ele foi candidato e ele não passou pela cláusula de barreira à época. Então eu acredito que seja pura e simplesmente para marcar território, caso aconteça. Com todo o respeito que mereça o Jorge Bastos. É mais ou menos, eu não quero apoiar o Calef, eu não quero apoiar o Dorico, eu quero dizer que o meu grupo tem representatividade. Então eu vou fazer a minha eleição. Não vai passar, provavelmente, para o pátio, e se passar pelo pátio vai ser varrido, né? Eu não tenho dúvida que a essas alturas do campeonato a disputa fica entre Odorico e Calef. O lado do Odorico falou alguma coisa sobre contratações? Ele falou, eles foram no debate das 7, os dois candidatos, cada um com 30 minutos em dias diferentes. Lá comigo o Odorico é na quarta-feira que vem, que é um dia antes da eleição no conselho. Mas o Odorico já deixou claro que ele prefere, ao invés de contratar uma grande estrela mundial, ele contratar
alguns bons jogadores pro time. Ele pensa no seguinte, eu não vou resolver só com uma estrela, eu preciso trazer bons jogadores pro elenco. A gente está tentando ainda viabilizar o debate, né? O lado da chapa do Odorico ainda não se posicionou. Nós Eu, na perguntamos última pro eleição do Calef. Inter, eu não consegui fazer. Mas eles chegaram a fazer, eu não lembro, na eleição do Inter. Não, não fizeram. Não, né? Só no conselho. Só no conselho. Pois é, mas eu assim, cara, isso é muito importante. Eu não sei, quem que não quis na época, tu lembra? Ou algum deles? Não, é que assim, no meu canal, Ah, o Barcelos não quis, só o Roberto ah. Melo. Aí, por exemplo, no Vozes do Gigante, o Roberto Melo não quis, e o Barcelos, aquelas coisas que eles identificam quem eles acham que está torcendo por quem e se recusam a participar, que eu espero que tenha acabado, mas foi isso. Eles, no fim das contas, não fizeram nenhum debate. Na outra eleição, eu fiz do meu canal um debate com o Barcelos e o Aquino, um debate de 2 horas e meia, acalorado, maravilhoso, que, na minha opinião, decidiu a eleição, porque o Barcelos foi melhor do que o Aquino e estavam todos os sócios do Inter assistindo. Eu compreendo daqui a pouco um ou outro candidato não aceitar, mas eu discordo completamente. Sabe, o torcedor, ele precisa, o associado, ele precisa entender quem é que vai representar ele. E eu acho que ele faz parte justamente de um debate. Porque, sabe por quê, ô Baldasso? Porque vamos lá, tá? Vamos imaginar que o debate possa ser um pouco mais acalorado. Vamos pegar o caso do Grêmio. O Grêmio tem o Calef, que é um cara de mais imposição, é um cara que fala mais forte, é um cara Melhor que tem oratória. melhor oratória em relação, por exemplo, ao candidato Odorico Roman. Mas vamos supor que o Calef faça uma pergunta armadilha pro Odorico. Cara, o Odorico pode responder da melhor forma possível. Tipo, Calef, eu não acho, eu não julgo que seja assim que a gente precisa comandar o Grêmio. Não é assim, cara. Tem como tu dar um desdobre, mas eu não acredito que seja saudável e vantajoso para um candidato assim, cara, não quero ir pro debate. Porque o presidente Guerra, o que a gente mais cobra dele hoje é que ele apareça para falar. Então, caso o Odorico não aceite ir para um debate porque ele pode ser melhor preservado, não. Eu acho que o torcedor quer justamente escolher. Eu acho que o Odorico, a confirmar que ele não participa do debate, eu acho que ele dá um tiro no pé, já de arrancada. Não, e digo mais. Quem mais deveria querer um debate é o Odorico. Porque me Claro. parece, eu não tenho a leitura correta, mas me parece que há uma leve preferência, leve, digamos assim, do torcedor, do sócio em relação ao Calef. A possibilidade do Odorico mudar essa história é buscar alguma coisa diferente. Se ele realiza. Porque se tu faz um debate, Bagé, se tu faz um debate, todo sócio do Grêmio vai ver. Faz um debate no Claro. teu canal, vão estar os 100 e tantos mil sócios do Grêmio, vão ver esse debate. Ou vão ver na hora, ou vão ver depois. E vai definir voto. Pro Odorico, eu acho que seria muito interessante fazer. Porque sabe o que vai acontecer, né? Se porventura o Odorico não aceitar, a gente vai fazer o debate igual com o Calef. Vai estar o Ah, mas Calef foi. exposto ali para falar. Não, e Entendeu? aí é o seguinte, aí tu vai tomar um pau, porque vão dizer que tu preferiu um lado, como aconteceu comigo. Ué, não tem Eu problema fiz, nenhum. eu fiz uma entrevista com o Roberto Melo na última eleição, em que do lado do Roberto Melo tinha uma cadeira vazia. Tinha uma cadeira Mas vazia, que era a claro, cadeira do mas tu Alessandro tem Barcelos, que não dúvida? foi. Eu não posso desrespeitar o Roberto Melo, que eu já tinha convidado para o debate e ele tinha aceitado. Eu vou Foi o que eu entrevistá-lo, fiz. evidente. Foi o que eu fiz. Eu convidei o Paulo Calef, ele aceitou de bate-pronto. Peraí, aí eu vou privar a minha audiência ou quem quer saber? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu lembro, inclusive, dessa entrevista tua com o Roberto Melo. Aliás, foi um belíssimo cenário. Acho que tu pensou Vai muito tomar bem no teu cu antes que eu me o... esqueça. Bosta, Eu lembro daquela uma foto. mesinha. Tu nos mandando. É que Olha nós aqui como é. evoluímos. É que nós evoluímos de lá para cá. Nós evoluímos todos. Se fosse tu naquela época também, tu tinha feito aquele cenáriozinho horroroso que eu. Não, mas tu é um fenômeno. Com tudo isso, tu faz número pra caramba. O Potter que contou a primeira vez quando tu começou a criar conteúdo digital, né? O Potter pegou o teu endereço. Ô, Baldassi, Pegou e me dá mandou o teu equipamento. endereço aí e te Me mandou mandou o equipamento. equipamento. Nem microfone eu tinha. É verdade, é verdade. A É, o eleição, pilha quando é que é a de... eleição do Grêmio no pátio? Dia 8 de Novembro. novembro. O Diogo Rossi casa dia 7. Dia 8 tem eleição. E dia 9 tem Grêmio e Fortaleza. Lá em Fortaleza. Não, não, tô falando de novembro. Ia falar que era a última Não, rodada, mas é novembro. novembro ainda. Novembro. Tem lá depois. Não, Novembro. tá bem.
Vamos saber quem vai ser o próximo presidente do Grêmio. Eu tô curioso, porque eu acho que É, embora eu porque ache que o Calef tem uma leve vantagem, é bem parelho. sabe que o Rio Grande do Sul, de maneira geral, o Inter já fez isso e agora o Grêmio, se tem uma perspectiva de mais de 40 mil sócios aptos, cara, a gente tá falando de eleições maiores que grande parte das cidades, por exemplo, aqui do Porra! Rio Grande do Sul. É Última uma eleição do força Inter, muito votaram grande. 30 mil pessoas, votaram na É última eleição muita do Inter. gente, cara. É muita gente. E tu sabe que isso tem um peso decisivo, né? A gente não tem como fugir desse comparativo. A eleição do Internacional, por exemplo, se tu olhar no âmbito geral, o Barcelos já era criticado. Ele nem tinha título, porque esse ano ainda ele ganhou em 25, evitou o octacampeonato. Ele não tinha título. Só que aí é o peso dessa eleição, tá? A gente projetava de que o Roberto Melo fosse ganhar a eleição. Né? Ele tinha apoio 70%. do Sonda. E 70, toda a enquete dava 70% Dava para o sempre Roberto ele. Melo. É. Só que todo mundo que batia nas costas, tamo junto, não sei o quê. Os caras do Barcelo são caras de eleição. Porra! E eles disseram que votavam e votaram. E o Barcelos ganhou. A Não. tendência era o Roberto Melo passar o carro ali. Tu pode falar o que quiser do pessoal do Barcelos. Agora, organização política, eles são mestres. Eles se organizam politicamente, são profissionais do assunto. Profissionais. Todo mundo que queria votar no Barcelos nessa eleição, votou. Todo mundo que queria votar, votou, porque eles fizeram votar. Do outro lado, né, o Roberto Melo, que é amparado por movimentos políticos do Internacional que não sabem como fazer, não sabem o que fazer. Toda aquela turma dos 70% dos sócios do Inter que queria o Roberto Melo de presidente, no dia da eleição, grande parte desses foram para a praça, foram tomar chimarrão, foram ver filme, foram ver Netflix e não votaram. E aí deu o que deu. Aí agora, eu fico brabo, tá? Eu fico brabo, porque eu recebo todo dia recado de sócio do Inter. Isso aí é para quê? Para o sócio que reelegeu. Eu pergunto, tu é sócio? É sócio. Tu Votou? votou? Tu votou na última eleição? Porque aí tu não pode reclamar, né? Aí tu não pode reclamar. E sabe que os processos eleitorais, claro, o Grêmio e Inter, por exemplo, eles viveram épocas de caras muito fortes, né? Tu botava numa eleição o presidente Carvalho, ou tu botava numa eleição o presidente Koff, era páreo corrido, né? Nós tivemos eleição que o presidente Koff não era candidato, ele foi pro pátio, botou o braço em cima de alguém, aquele alguém ganhou. O presidente Carvalho, eu lembro de uma vez acompanhar uma eleição do Inter em que o presidente Carvalho apareceu no final do dia para votar e tinha tinha um totem de papelão tamanho natural que ficava parado, os caras tiravam foto ao longo do dia com aquele totem. E aí o peso que ele tinha, né, o candidato que ele apoiou ganhou. Nós não temos hoje estas grandes lideranças. Claro, o presidente Fernando Carvalho está vivo ainda, está até atuante agora mas no tu tinha, processo tu de tinha o bastidor. Marcelo Marques. Tu tinha o Marcelo Marques, que era Aí páreo que corrido. tá. O Marcelo Marques foi um fenômeno, né? Ele foi um temporal que apareceu e de uma hora para outra também ele saiu. E isso é uma coisa que balança muito o Grêmio, tá? E a gente não sabe ainda o quanto o fato do Marcelo Marques ter comprado a Arena pode ser positivo para o Odorico, porque ele seria a Ninguém sabe. representatividade do Ninguém Odorico. sabe o que pensa. É. E o que pode repercutir de maneira negativa o fato dele ter desistido de todo esse processo. Porque o Marcelo Marques ele viveu os dois lados da moeda. Ele era o cara que até então ele só era um patrocinador, mas todo mundo sabia que ninguém conhecia ele, mas sabia que tinha um torcedor do Grêmio que patrocinava e que era o dono da marca Spam, que ajudou a pagar o Soares, que o Soares parou de jogar, foi embora para os Estados Unidos e ele continuou pagando como se o Soares estivesse aí para ajudar. Tá bom. Só que quando ele aparece, todo mundo, acabou. O Marcelo tinha, sei lá, 600 seguidores no Instagram, passou a ter 350 mil e tocava bumbo e chamava o torcedor, daqui a pouco comprou a arena e todo mundo, acabou a eleição. O Calef era esse candidato anteriormente. Acabou a eleição, o Calef vai ganhar. Surge o Marcelo, acabou a eleição, vai ganhar o Marcelo. Aí o Calef sai, aí o Marcelo desiste, aí a Arena começa a dar certo. Aí o Marlon Passos, que era muito próximo do Marcelo, desiste também. Hoje, sequer eles são próximos, Baldasso. A política do Grêmio, ou o futebol, a forma das vaidades, ela separou dois amigos que fizeram carreiras sólidas e altamente bem-sucedidas. Dois caras que vieram de baixo, que trabalharam muito, que chegaram à ascensão profissional, cada um na sua área, e que eram grudados, colados, e que hoje não se falam. Marcelo Marques e Marlon Que Passos. loucura. Tu sabe que do lado do Internacional tem uma possibilidade de páreo corrido ano que vem. Só uma. Giovanni Luiz. Giovanni Luiz. Giovanni Luiz.
E, cara, tá todo Pois mundo é. tentando falar com o Giovanni Luigi. Mas eu acho. Tá todo mundo tentando tirar alguma coisa do Giovanni Luigi, que falou 500 vezes que não quer ir. Eu lembro que quando. Cara, é um dos amigos que eu fiz no futebol. Apesar dele, obviamente, ser colorado e eu gremista. É um cara sério, é um Fantástico, cara correto, fantástico. é um cara que nunca gostou de aparecer. Eu lembro do discurso dele na inauguração do novo Beira-Rio. Entregaram o microfone e ele disse: declaro o novo Beira-Rio inaugurado. Ele Ponto. poderia ter trazido para ele Tá toda a louco. serpentina, toda a Sabe? serpentina. E ele simplesmente assim, cara, não é o momento de que eu brilhe. Eu lembro quando vocês ganharam lá o Mundial, eu tava acompanhando pela Rádio Guaíba, ali na Casa do Gaúcho, os jogos do Inter. Tinha e quando ele foi anunciado responsável pelo departamento de administração. Ele não Uhum, viajou uhum. lá pro Japão. E ele sempre foi um cara muito colado nas coisas do Inter. E eu lembro de um período, depois que ele foi presidente, que ele disse que ele não aguentava mais até questão de saúde. Ele estava com um problema muito sério nas costas, na coluna. Isso. E depois, quando a gente conversou com ele de novo, ele dizia, cara, sou muito grato, aprendi demais, mas eu tô vivendo. Eu voltei a ter qualidade de vida. Eu não sei se ele abriria a mão de tudo isso. Eu também não sei se abriria, mas a pressão em cima dele é muito forte. Por que que eu digo que ele seria páreo corrido? Eu não sei nem se teria eleição, tá? Aliás, já digo agora, o cara que concorrer contra o Giovanni Luigi não é colorado. Se o Giovanni Luigi for o ano que vem, o cara que concorrer com o Giovanni Luigi não é colorado. Para sublinhar para as pessoas, o Giovanni Luigi ele é venerado hoje nos bastidores e ele teria o apoio maciço da torcida do Internacional pela condução das coisas na reforma do Beira-Rio, onde o que estava se encaminhando era o Internacional vender a alma, como o Paulo Odoni vendeu. Como o Paulo Odoni vendeu. O Inter ia para o mesmo caminho e se não fosse o Giovanni Luigi teria acontecido. Então Bagé, eu nunca fiz campanha. Eu nunca fiz campanha em eleição do Inter. E me cobram isso. E eu não fiz e não faria. Neste caso, eu abriria uma exceção. Se o Giovanni Luigi for candidato à presidência do Internacional, eu abro o voto e peço para as pessoas votarem nele. Eu estou avisando agora para não virem me criticar depois. Sabe que pra gente é muito delicado, né, esse negócio. Eu acho, pelo menos. Ao mesmo tempo que hoje a gente é independente e não tem que estar ouvindo de chefias, não, olha, não podemos declarar apoio, temos que deixar isso para os torcedores ou para os ouvintes. Eu acho que não, a gente tem essa liberdade. Só que é muito complicado porque se tu abre um apoio e lá na frente, se não der certo, naturalmente a gente vai criticar, é como se a gente tivesse proibido. Não, não pode. Tu fez Claro. campanha, tu pediu voto, como é que tu tá reclamando agora? Então é uma situação muito louca, assim, sabe? Desse posicionamento que aparentemente ficaria mais fácil da gente fazer, que eu tô dizendo pela relevância que, por exemplo, nossos canais têm cada um pro seu time. Pô, tu vai ter um peso se tu pegar um lado e Claro, dizer assim, olha, eu vou votar no candidato A. Vou votar. claro. Porque daí tu vai votar e tu vai dizer, e mais, eu quero que tu vote por isso, por isso, por isso, por isso. Eu acho que ele tem um peso, sabe? A menos que seja uma unanimidade, realmente. Um nome É o que caso do Luiz. Não, eu nunca fiz, eu não gosto de fazer. Ao mesmo tempo, Bagé, se eu passar 5 anos criticando a gestão Barcelos, vai tu chegar já perto tá da eleição do fazendo. ano que vem, Já tá fazendo. já tô me posicionando, né? Tu Já tá estou me mostrando que posicionando, aquela não é evidente. a melhor opção. Como é que eu vou ter cara de pau de dizer para a torcida do Inter no final do ano que vem, escolha quem é o melhor? Eu não tenho lado. Eu acho que você deve. Evidente que eu acho a gestão Barcelos uma porcaria. Evidente que eu não quero que a gestão Barcelos se reeleja. É óbvio, óbvio, né? Eu sou colorado, né? Nenhum colorado quer nesse momento que isso aconteça. Bagé, tem mais um minutinho. O Arthur Ah. volta ou não? Volta contra, tá treinando normalmente nos últimos dias, treina normalmente no Grêmio e treina normalmente também quando ele mostra nas redes sociais, que ele tem um acompanhamento em paralelo, né, de educadores físicos particulares. Volta e pra mim é a grande notícia, né? Para mim hoje o Grêmio é um dependente do Arthur. O Arthur tem sido pelas estatísticas o melhor passador do futebol brasileiro e aí tu tendo o melhor passador, qualquer time vai sentir falta. É um jogo chave, tá? Não é jogo fácil não. O Grêmio não tá jogando o suficiente para ser fácil contra ninguém. O Juventude faz uma final de Copa do Mundo toda vez que enfrenta a dupla Grenal, mas eu acho que com o Arthur facilita bastante. Acho que ele é um facilitador de time. Eu acho que esse jogo vai revela muita coisa sobre o momento do Grêmio, que a gente não sabe exatamente a verdade, né? O Grêmio consegue fazer um grande Grenal, um grande jogo contra o São Paulo, duas partidas muito boas mesmo, e consegue contra o Bahia fazer uma coisa aterrorizante, sim, que ninguém conseguiu entender até agora como pôde tomar uma paulada tão grande. Mas vamos ver, Não, vamos ver. O totalmente Grêmio fora da curva. evidentemente é favorito, mas o jogo acho que tem os seus perigos. Não, não tem. E outra, não tem facilidade nenhuma. Não. A dupla Grenal não produz hoje nada que possa te trazer facilidade, né? É De verdade. um lado ou de outro.
Ah, que Facilidade eu pena, tenho de terminou. conviver comigo. Isso É. pra mim é uma facilidade. Mas também Ah, deu, né, que cara? pena. Acabou, né? Que pena. Tchau. Beijo.